Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre o medo do medo. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo. Se você gostar, me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente. Entrar na loja do canal para ver as novidades também. Fechou? Já dá o joinha. Joinha ajuda. Vamos falar sobre o medo do medo, que, trocando em miúdos, é falar sobre ansiedade. Muitas vezes a gente tem medo do que a gente vai encontrar no dia, do que a gente vai passar durante o voo. E isso gera ansiedade, gera uma angústia, gera uma aflição. E a gente entra num círculo vicioso, de já sair de casa um pouco adrenado, de chegar na rampa com aquela sensação ruim e tudo ligado à insegurança, à incerteza, à ansiedade, mesmo porque você não se colocou ainda naquela situação, ou seja, muitas vezes você nem chegou na rampa para ver como é que está a condição, se ela está forte ou não está, se tem motivo para você estar com ansiedade ou não, ou seja, a ansiedade muitas vezes pega você sem você ter presenciado aquele medo. Então é um medo de sentir medo, a incerteza diante do perigo, é a angústia diante da situação de risco. A gente sabe que no parapente a gente tem riscos que eles são controlados, nunca zerados, e talvez por isso a gente fique ansioso antes de decolar. O importante que eu vejo assim é a gente identificar esse medo. Eu sei que muita gente que está assistindo aqui vive esse medo. Eu tenho medo muitas vezes. E muitos outros amigos também relatam que sentem esse medo. E esse medo é positivo para a gente no sentido de que não deixa a gente se colocar em situação ruim. Ele é um filtro aí que garante a nossa sobrevivência. Mas quando esse medo se torna irracional, quando ele se torna acima do limite e começa a te causar problemas, pode ser que ele se torne um grande problema, vamos dizer assim, ou um impeditivo. Porque quando a gente sente medo, a gente tende a fugir. Existe um instinto no ser humano de autopreservação que em algum determinado momento, diante do risco eminente, a gente foge. E isso pode acontecer durante o parapente, a gente começar a abandonar o parapente porque a gente se sente ansioso. Eu gostaria de salientar aqui que eu não sou psicólogo nem nada, tá? Eu falo aqui baseado nas minhas experiências e tudo mais. E se você está sofrendo aí, passando por essa situação, você vai consultar um profissional, tá bom? Alguém que possa te ajudar nisso. Mas o que eu estou tentando aqui é pegar esse problema e dar uma destrinchada nele, para a gente olhar com outros olhos. Muitas vezes, para vencer determinados tipos de medo, isso algumas linhas da psicologia partem para esse lado, de que você tem que se colocar, vencer esse medo, se colocando gradativamente em contato com essas situações de forma controlada até você acostumar com isso. Outras vertentes da psicologia vão abordar de outra forma. Mas de qualquer forma, assim, uma intenção da sua parte de querer vencer esse medo, de querer vencer essa angústia, essa ansiedade, eu creio que é importante, porque se ele é um medo irracional, não tem risco eminente, a condição você analisou, está tudo bem, seu equipamento está tudo bem, sua pilotagem, você está ali, tem consciência da sua pilotagem, então não tem por que você ter medo. Muitas vezes a gente vai fazendo aquele medo virar um círculo vicioso, uma bola de neve, e quando a gente vê, a gente está tomado com taquicardia, com suor, por uma coisa que não existe. Então uma intenção de vencer esse medo talvez seja um primeiro passo para a gente começar a realmente superar esse medo. Um exemplo que eu acho interessante é, por exemplo, assim, olha, quantos de nós, muita gente já passou por isso, outras não, mas quem passou vai perceber o que eu estou dizendo. Muita gente tem vergonha de
aparecer em público, de falar em público, de parecer ridículo, né? Por algum motivo, assim, das pessoas julgarem ela, né? E muitas vezes você, por exemplo, chegar nesse lugar onde você precisa ir, seja uma festa, seja círculo de amigos, e você enfrentar esse medo no sentido de expor os seus sentimentos ou ser ridículo antes que alguém ache que você é ridículo, sabe aquela coisa assim? A ponto de você conseguir rir das suas angústias, do seu medo, da sua dificuldade, acaba te libertando daquele sentimento de ansiedade. Então, muitas vezes, vai da sua postura de você chegar na rampa e conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, falar do seu medo, falar do que você está sentindo, né? Não se fechar, talvez seja uma forma de você fazer essa ansiedade fluir. Outra coisa, chegar cedo na rampa, conversar bastante, né? Não chegar já na hora de decolar. Chega um pouquinho mais cedo, olha a condição, troca uma ideia com o pessoal na rampa, troca ideia com pessoas mais experientes, né? Explica o que você está passando. Uma coisa importante para você levar em consideração é o seguinte: você tem aí 2, 3 anos, quantos voos você já fez? Já fiz um monte, Ricardo. Então, durante todo esse tempo que você voou, quantas vezes você teve o problema que te gera ansiedade? Muita gente que eu vejo falando de parapente, eles têm medo da altura, de cair, por exemplo. Não é nem da altura, porque chegar numa beirada de penhasco, por exemplo, a pessoa não chega porque tem medo, mas se botar um equipamento nas costas, ela decola de lá. Mas você vê muita gente narrando assim: eu tenho medo de despencar, né? Vamos entrar na seguinte... chegar no seguinte consenso aqui. O parapente é um paraquedas, né? A grosso modo. A gente está descendo, mas a gente está planando para frente, de forma controlada. A gente está indo para frente. Mas é um paraquedas de qualquer forma, porque está fazendo sua queda ser mais lenta. A gente tem um planeio e essa é a diferença. E além disso, a gente tem um segundo paraquedas e muitas vezes até um terceiro paraquedas, dependendo da selete, da vontade do piloto e da vela que ele está na cabeça. Se é uma vela de performance, é legal ter 3, mas ter mais 2, né? Mas veja, esse medo, essa ansiedade de despencar, ela não faz muito sentido, porque tem ali... você está em equipamentos que são feitos para descer sua queda, entendeu? Para que você não caia de uma vez. Então essa é uma maneira aí de você refletir e pensar assim: peraí, é verdade, né? Mas Ricardo, tem catrapo, Ricardo, tem problemas que podem fazer eu despencar. Tem, mas a maioria deles se resolve com checagem, né? Para você não decolar desconectado, com técnicas para você não despencar lá de cima, por exemplo, depois de um colapso, entrar num giro e descer numa espiral. Então, quer dizer, com conhecimento, com sabedoria, com treinamento, você vai estar voando de forma mais segura e não vai precisar ter essa angústia, essa ansiedade, esse medo. Não vai precisar alimentar isso, entende? Então, de repente, você enfrentar esse medo de alguma forma, experimentando ele devagar e treinando para superar ele, para você ter confiança, talvez seja o caminho para você superar essa questão de ter medo do medo, sabe? Então, assim, se tem uma dica que eu posso dar, ou alguma coisa que... Se eu falei muita bobagem, psicólogos, tá bom? Depois ignora, por favor. Você também ignora, você acha que é bobagem o que eu tô falando. Mas no fundo eu acho que é assim, a gente tem que ter a capacidade de rir da gente mesmo. A gente não pode perder isso, né? A gente tem que saber que a gente é ser humano, que a gente é falho, que a gente tem medo, que a gente tem ansiedade e rir disso, né? Confiar no nosso conhecimento, confiar na nossa análise da condição, confiar no nosso equipamento, manter ele revisado para a gente poder confiar nele e fazer o nosso melhor, né? Tá ali de corpo e alma para colocar em prática tudo o que a gente sabe da melhor maneira possível, né? Agindo com a intensidade certa no momento certo. Esse é o lance, tá bom? Seja confiante, confie em você, adquira bastante conhecimento, adquira experiência,
faça CIV se possível e faça o seu melhor, que daí as coisas vão fluir. E você vai ter cada vez menos receio, medo, ansiedade, né, dessa incerteza, dessa coisa que é o voo livre. O livre é sensacional, mas muitas vezes causa essa coisa de angústia e ansiedade na gente, principalmente em condições mais fortes. Então analisa direitinho a condição que você quer voar, que você quer decolar, se coloca nas condições mais fortes gradativamente, dentro da sua capacidade, que aí tudo vai dar certo. Perfeito? É isso então. Se você gostou desse vídeo, compartilha, já dá um joinha, por favor. Me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma camiseta com estampa relacionada a voo livre, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto depois falando de parapente. Valeu!